Olá! No vídeo de hoje nós iremos montar esse circuito elétrico onde nós temos uma fonte de tensão contínua, uma carga, uma resistência que será representada por uma lâmpada incandescente. Essa fonte vai ser uma fonte de aproximadamente 12 volts. Quando nós ligarmos, a lâmpada vai acender, porque tem uma corrente elétrica circulando no circuito. Nesse circuito, nós temos dois aparelhos de medição. O voltímetro, que vai ler voltagem ou diferença de potencial, e nós temos o amperímetro, que vai ler a amperagem ou corrente elétrica, que está inserido aqui no circuito. Como é que nós vamos ligar o voltímetro e como é que nós vamos ligar o amperímetro? O voltímetro, ele sempre é ligado em paralelo. Ele pode ser, nesse caso aqui, ligado em paralelo com a fonte de alimentação, ou ele pode ser ligado nos terminais da carga, ou seja, esse fio pode ser ligado nesse ponto e esse ligado nesse outro ponto. Tanto faz. Ou seja, o voltímetro está ligado em paralelo. E com relação ao amperímetro, o amperímetro está sendo ligado em série, ou seja, a corrente elétrica que sai da fonte, nesse caso aqui nós estamos usando o sentido eletrônico da corrente elétrica, ele sai do polo negativo, circula por dentro da carga, circula por dentro do amperímetro e volta para a fonte, sendo utilizado o sentido verdadeiro, o sentido eletrônico. O sentido convencional seria o contrário. Bem, então nós vamos ler o valor da voltagem ou da diferença de potencial e nós vamos ler a corrente. Verifique que eu escrevi que a diferença de potencial é a causa e que a amperagem é a consequência. Como assim? É porque só existe corrente elétrica se existe uma diferença de potencial. Pode existir diferença de potencial ou voltagem sem corrente? Pode. Basta que a gente desligue a carga, vai continuar existindo uma diferença de potencial ou voltagem aqui, que será lido pelo voltímetro, mas não vai ter nenhuma corrente circulando aqui, porque o circuito aqui está aberto. Quando eu volto a ligar o circuito, eu tenho a corrente restabelecida, e aí o amperímetro vai ler o valor da amperagem ou corrente elétrica. Então, repetindo, a voltagem é a causa e a amperagem é uma consequência da voltagem. Em seguida, nós iremos mostrar esse circuito e vamos fazer as medições que nós estamos mostrando aqui nesse esquema elétrico. Fonte de alimentação 12 volts contínua, a entrada é alternada, porém a saída é em tensão contínua. Sentido de circulação da corrente, sentido anti-horário aqui, a corrente sai do polo negativo e entra pelo polo positivo da fonte. A carga, que é uma carga resistiva, o voltímetro que está ligado em paralelo com a carga, pode ser ligado também em paralelo com a fonte, é a mesma coisa. E nós temos o amperímetro que está ligado em série no circuito. A corrente elétrica passa pelo filamento da carga, que é a lâmpada, e passa por dentro do amperímetro e retorna para a fonte de tensão contínua. Valor medido pelo voltímetro foi de 10,86 volts. E o valor medido pelo amperímetro foi de 1,53 amperes. Se nós desejarmos calcular a potência desse circuito, nós temos que a potência é a voltagem multiplicado pela corrente. Para isso, basta que nós coloquemos a mão sobre a letra P, que a gente vai ter que
potência é a voltagem multiplicada pela corrente. Substituindo os valores da voltagem e da corrente na equação, nós vamos ter que esse resultado dá 16,6 watts. E se nós desejarmos calcular o valor da resistência da lâmpada, a gente pode utilizar a primeira lei de Ohm, que relaciona a voltagem, a corrente e a resistência. Tirando o valor da resistência, nós temos que a resistência vai ser a voltagem dividido pela corrente. Nós temos o valor da voltagem, nós temos o valor da corrente. A voltagem é 10,86 e a corrente 1,53. Então, resolvendo essa divisão, nós temos que a resistência é igual a 7,09 ou 7,1 ohms, aproximadamente. Esse circuito é um circuito puramente resistivo. Valor da amperagem. Valor da voltagem. 10,95 volts. Se eu seccionar esse fio e cortar a carga, verifique que a carga foi desligada e que a corrente agora é 0 ampere. Mas atenção, a voltagem continua existindo.